Matemática é um bicho também de 7 cabeças para muita gente. Mas um detalhe bem importante, muita gente não tem dificuldade em resolver cálculos matemáticos, e sim na interpretação da matemática. E matemática, você precisa conversar e desenhar. Exatamente. Por exemplo, nos Correios, questão 24, tá? Nos Correios são utilizados vários tipos de caixas para o envio de encomendas. Entre elas, a caixa do tipo 4B, um paralelepípedo retângulo em papel ondulado com arestas medindo 360 mm, 270 mm e 180 mm. O volume dessa caixa em dm ao cubo é... Olha só, Eduardo, o negócio pegou agora. Que negócio é esse de paralelepípedo, volume, é isso, aquilo? Exatamente. Você precisa entender 100% do enunciado. Quando você for resolver cálculos matemáticos, né, você precisa, não só matemática, mas qualquer outra questão, você precisa conversar com ela e pensar o seguinte: eu entendo cada palavra que está aqui, eu entendo os conceitos, eu estou entendendo o que está sendo pedido. Então, por exemplo, quando você lê uma questão como essa, eu quero te perguntar, ou você vai falando com a questão, mas o que seria paralelepípedo retangular? Eu não sei o que é. Não sabe? Dá uma pausa na questão. Google, paralelepípedo retangular. Google é o melhor aliado que você tem, tá? Melhor aliado. Aí, agora eu sei o que é um paralelepípedo retangular. Beleza. Eduardo, o que é aresta? Arestas. Google, arestas, tá? Eduardo, mas não tem isso no conteúdo? Tem. No nosso material, nas videoaulas, você vai encontrar. Só que você precisa buscar a informação, você precisa ir atrás da informação. Isso é importante. Eu estou falando para casos que você não sabe aquele conceito, aquela característica, ok? Agora, aprendeu o que é aresta? Beleza, você sabe que tem uma aresta de 360, 270 e 180 milímetros. Aí, Eduardo, ele está perguntando o volume. Mas o que é volume mesmo? Google, volume do paralelepípedo retangular. Como que calcula? Você tem que saber fazer as perguntas corretas. Simples assim. Eduardo, mas o que é o dm ao cubo? Porque a unidade de medida aqui é milímetro, mas a questão, ela está pedindo para eu transformar em dm ao cubo. Como que eu faço isso? Google. Simples assim. Eduardo, mas não tem no material? Tem. Ou você vai para o Google, ou você vai para o material, ou você vai para a videoaula, mas vá atrás da informação. Olha o tanto de coisa que tem aqui antes de a gente pensar em responder. Tá entendendo? Depois você vai ter que analisar ainda as 5 alternativas para saber qual é a correta, qual é a errada. Suponhamos que seja a correta a letra E. Por que que a A está errada, por que que a B está errada, por que que a C está errada e por que que a D está errada. Você sempre tem que analisar todas as alternativas. Isso é estudar por questões da forma correta. Beleza? Português a mesma coisa, nada muda, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, questão 50. Assinale a opção correspondente ao trecho em que há mais de uma oração. Há mais de uma oração, tá? Primeira coisa, Eduardo, o que é oração? Você concorda comigo que se você não souber o que é uma oração, é impossível você ter 100% de consciência de qual alternativa é a correta. Você concorda comigo? Faz sentido para você? Porque se você não sabe o que é uma oração, como que você vai responder a questão que está mandando você identificar a alternativa que tem mais de uma oração? Se você não sabe nem o que é oração, tá entendendo a lógica do negócio? Então, você precisa entender as coisas. É isso que eu quero passar para você. Lá na parte de estudar por questões, a gente vai ver isso daqui de forma mais profunda, tá? Mas o que eu tô querendo passar aqui para você é o seguinte: não seja um concurseiro, uma concurseira mediana, um mediano, medíocre. Vá aos detalhes. Eu sei já que isso daqui, ó, que essa questão, a alternativa correta é a A. Eu sei que uma frase tem uma oração, o que é uma oração pela sua quantidade de verbos, tá? Pela sua quantidade de verbos. Apostar é um verbo e vai adorar, que é uma locução verbal, faz parte de outro verbo. Então, a alternativa correta é a A.
Só que, por que que a B não pode ser, por que que a C não pode ser, por que que a D não pode ser e nem a E? Por quê? Você tem que analisar. Outra coisa, outro exercício bacana. Por exemplo, você pega aqui, ó. Ela é uma gatinha, certo? Você concorda comigo que isso daqui é uma parte de morfologia, da classe de palavras, lá, eu saber identificar as classes de palavras. Então, eu posso me questionar, eu posso me testar. Por exemplo, ela é o quê? Um artigo, um substantivo, um pronome, um advérbio, um verbo, o que que é ela? O é. O que é o é? Dentro da classe morfológica, dentro da classe de palavras. É um verbo, um adjetivo, um advérbio, um artigo, um numeral, o que que é? Uma é o quê? Gatinha é o quê? Você tá entendendo? É você testar os seus conhecimentos dentro de cada uma das alternativas. Isso poucos concurseiros fazem. Só os concurseiros de excelência. Só os concurseiros que realmente são aprovados. Então, estudar por questões, isso daqui é uma introdução, tá? Mas estudar profundamente as questões é o que vai te colocar em um outro nível de aprendizado e de consciência. Tá entendendo? Tá claro para vocês, pessoal?